Olá, boa noite, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate, procurando saídas para a política, para a economia, para a cultura, para várias questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. (19 de abril, Dia do Índio. Tempo para refletir. Axaninca, Chavante, Baré, Canela, Gavião, Terena, Krenak, Pataxó, Caiapó. São alguns dos mais de 230 povos indígenas que existem hoje no Brasil, distribuídos em 698 áreas em diferentes fases de homologação, a grande maioria na Amazônia Legal. As terras indígenas no país representam pouco mais do que 13% do território nacional. A obrigação do Estado de fazer a demarcação dessas áreas tradicionalmente ocupadas e conservar a diversidade cultural desses povos é uma conquista recente, estabelecida pela Constituição Federal. Mesmo com o direito à terra, estabelecido por lei, em muitas regiões ainda há sérios conflitos entre índios e madeireiros, garimpeiros, grileiros, pecuaristas e até militares, principalmente nas zonas de fronteira. A situação pode ficar ainda mais difícil para os primeiros habitantes da Terra Brasília. Voltou a ser analisada no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional 215 do ano 2000, que, entre outros pontos, propõe a transferência da demarcação e homologação dessas terras do Executivo para o Legislativo. Discutir a necessidade de garantir o direito a esses territórios é pensar em defender o espaço para a vida digna, para a preservação da cultura, para a atualização e transmissão de tradições e conhecimentos de geração para geração. É promover justiça e cidadania. Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para essa conversa, convidamos Emerson Guareni Andeva, cientista social, e Tiago Moreira, antropólogo e analista de pesquisa socioambiental do programa Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental. Bem-vindos. Em 1500 eram mais de 3 milhões. Depois de 5 séculos de confrontos, doenças e invasões, muitas comunidades foram degradadas ou aniquiladas. Hoje, restam cerca de 800 mil índios no Brasil, muitos vivendo precariamente em áreas urbanas. Os desafios seguem se ampliando. Lideranças e organizações indígenas de vários pontos do país têm se mobilizado e mostram indignação em relação às propostas de parte do Legislativo que ameaçam direitos dos povos tradicionais. O que está em jogo nesse momento, por exemplo, com o desarquivamento da PEC 215? O que está em jogo, Emerson? É desastroso. Esse momento é um momento de muita tensão. Essa emenda é um retrocesso, é o retorno de políticas públicas voltadas apenas para a política neoliberal. O neoliberalismo está tomando conta no Congresso. Essa bancada BBB, a Bíblia, Boi e a bancada da Bala é uma bancada que tem trazido muitos retrocessos. Os indígenas, dentro desse contexto, perdem muito espaço, justamente porque os artigos 231 e 232 estão para ser mudados. O que isso... Artigos 231 e 232 da Constituição. Da Constituição Federal estão para ser mudados. O que é isso? Transferir, fazer uma mudança na Constituição, ou seja, colocar uma vírgula na Constituição para que as terras demarcadas ou em processo de demarcação sejam revistas. Ou seja, então quer dizer... Você pega esse artigo 231, por exemplo, e você começa a fazer uma nova análise de demarcação de terra e as demarcações de terras que ainda estão por acontecer passariam para ser feitas a partir do Congresso Nacional. Uhum. Então o Congresso Nacional o Legislativo passaria a fazer esse processo de demarcação de terras e aí os problemas começam a aparecer em todo o Brasil. Claro, na verdade você abre espaço para ter que disputar áreas que já estavam demarcadas, por exemplo, ou em processo de demarcação. Tiago, essa PEC é de 2000, do ano 2000. Por que ela volta à pauta 15 anos depois? Isso tem a ver com essa onda conservadora que toma a sociedade e o Congresso Nacional? Eu acho que com certeza.
Eu acho que até 2, 3 anos atrás, embora a PEC seja de 2000, ela não estava em discussão, ela estava parada, a tramitação dela estava parada no Legislativo e pouco se falava da PEC, né? Mas a partir de 2012 e 2013, essa bancada que, como o Emerson lembrou, é o BBB, né? Boi, Bíblia e Bala, né? Porque existe uma sobreposição aí das bancadas, a bancada ruralista, a chamada bancada da bala, que são aqueles deputados que são financiados pela indústria de armas ou têm uma origem militar, né? E a bancada polícias, a bancada evangélica, elas são praticamente as mesmas, né? Tem uma grande sobreposição, principalmente entre os ruralistas e a bancada da bala, né? A grande parte deles é financiada pelo agronegócio, de um lado, indústrias de armamento isso, de outro. E eles resolveram encampar a PEC 215 como um palanque para arrancar retrocessos, principalmente dos direitos indígenas, né? E eu vejo a PEC 215 como um grande instrumento de pressão para fazer o governo recuar no reconhecimento de terras indígenas. Tanto que, se você acompanhar, por exemplo, o processo de reconhecimento de terras indígenas, claro que hoje a gente sabe que existe uma certa consolidação no reconhecimento de terras indígenas, principalmente na Amazônia, né? Não é como se todas as terras já tivessem sido reconhecidas, né? Mas grande parte dos territórios indígenas na Amazônia já foram reconhecidos ou minimamente já receberam um perímetro, talvez ainda não tenham sido homologados ou declarados, né? Mas já existe um reconhecimento dessa área. Só que fora da Amazônia, esse processo ainda está muito lento. Então eles viram na PEC 215 um instrumento para paralisar ainda mais o processo de reconhecimento de terras indígenas fora da Amazônia. Em prol, provavelmente, de interesses de expansão de fronteira agrícola e coisas desse tipo. Então, nos últimos 5 anos, nunca teve um período tão doloroso, vamos dizer assim, do reconhecimento territorial indígena na história do Brasil. Falando em congressistas, vocês dois se referiram aos congressistas no Congresso Nacional. O repórter da TVT, o Elson Kalinowski, esteve em Brasília e colheu o depoimento de alguns parlamentares, alguns contra e outros a favor da PEC 215. Vamos ver. Olha, eu não sou simpático a essa tese da PEC, acho que a regra do jogo, e não acho que seja também antidemocrático se vier para o Legislativo, mas eu acho que a regra do jogo, do jeito que está funcionando no Brasil, tem fundamentalmente protegido áreas importantes da biodiversidade, áreas importantes da floresta, áreas importantes da nossa vegetação, de alguns biomas absolutamente indispensáveis. O mapa de proteção ambiental brasileiro assegura que as áreas preservadas, dentre elas as áreas indígenas, a demarcação de terras indígenas, tem ajudado a isso. Acho que há alguns excessos que precisam ser regulados, mas não acho que para isso precise deslocar a competência que hoje é do Executivo e trazer para o Legislativo para que isso aconteça. Portanto, não vejo necessidade disso. Por enquanto, eu me posiciono contrário a essa mudança prevista na PEC 215. Uma PEC muito ruim para o Brasil. O povo indígena tem uma cultura própria, um povo nômade, onde este povo já perdeu tanto para aqueles que ocuparam as terras brasileiras. É preciso ter uma mediação onde os que queiram produzam respeitando a terra dos índios e os índios respeitando a terra dos produtores. Agora, desta forma, procurando alternativas cada vez mais agressivas de tirar o índio do seu habitat, eu acho que isso é uma agressão à minha história. É uma agressão à nossa história, à história do nosso país. E eu, como deputado federal, farei tudo para que esta PEC seja derrotada. Eu acho que essa PEC é extremamente favorável, o país precisa dela, trazer para o Legislativo essa decisão política. Até porque muitas vezes a FUNAI aparelhada com antropólogos já antigos, sem tanta capacidade de estudo na antropologia brasileira,
tem feito grandes desserviços à nação. Então, eu sou favorável que o Legislativo, o Congresso Nacional, delibere sobre essa matéria tão importante para o país. Com todo o respeito às questões indígenas, com todo o respeito aos antepassados, mas é importante dar responsabilidade do Congresso Nacional em relação a esse tema. Eu ainda não me atentei para todos os assuntos dessa PEC, você me alerta, eu me comprometo em pegar ela ainda hoje para emitir um parecer a posterior. A priori, o que for do interesse desse governo do PT, eu sou contra. Essa é a opinião dos congressistas que foram ouvidos pelo Elson. Voltando para os nossos convidados, passando para o Tiago, porque inclusive os antropólogos foram ali diretamente questionados ou criticados por um deputado que é a favor da PEC 215, né, que é a favor de passar para o Congresso a deliberação sobre as matérias indígenas e a demarcação das terras, enfim, e fazendo críticas ao trabalho dos antropólogos, imagino eu, ao trabalho feito na FUNAI, no ISA. É irônico, na verdade, porque o que você percebe do depoimento, da opinião desses deputados é que há um desconhecimento completo, inclusive sobre o que é antropologia e a qualidade da antropologia que é feita no Brasil. A antropologia feita no Brasil é uma antropologia extremamente qualificada, né? O Brasil, em termos, pelo menos essa ciência, é uma referência, né? A gente soube... Uma referência mundial. É uma referência mundial. Então, você tem pesquisadores do mundo inteiro vindo para as universidades no Brasil para aprender antropologia com a gente. Há uma ignorância a respeito da própria Constituição, né, de como a Constituição reconhece o direito da territorialidade indígena, como que a Constituição reconhece isso, né? O ato de demarcar terra indígena, ele é um ato administrativo, né? Então, quer dizer, a PEC, ela não pode alterar uma coisa que é uma competência do Executivo, né? Então, a gente tem que entender que a Constituição, o artigo 231, ele reconhece os territórios tradicionais dos povos indígenas. E é dever do Estado fazer a demarcação administrativa. Então, você não demarca terras indígenas através de lei, né? Tem um conflito de competências aí, né? O Legislativo está querendo interferir numa atribuição exclusiva do Executivo. Constitucionalmente definida para o Executivo. Né? Definida para o Executivo. Emerson, dois dos deputados estão a favor da causa indígena, da luta indígena, pela derrubada da PEC 215, um mais do que o outro, inclusive, no depoimento, falava da importância da presença indígena para garantir biomas, biodiversidade, preservação de áreas que já são de proteção ou de preservação permanente no Brasil. Não, nem todas são áreas indígenas, mas muitas são áreas indígenas. Queria que você falasse isso, quer dizer, a presença do índio é uma garantia para a sociedade brasileira inteira de preservação, de cuidado com a nossa biodiversidade? É uma garantia. Os povos indígenas utilizam esse espaço, né, essa terra, esse território. Esse conceito de terra, esse conceito de território está muito mais ligada a uma questão de espiritualidade, né, que é uma coisa que até a própria sociedade não indígena desconhece, né, a sua religiosidade, o seu modo de vida, a sua tradição ligada à natureza, né. Se a gente for pegar até instrumentos que eu trouxe aqui, que são todos ligados à natureza. Então aqui, ó, né, sobre as nossas mesinhas. Todos esses materiais são referências aos nossos antepassados, a maneira como a gente lida com a natureza, a maneira como a gente pensa o mundo e o universo indígena. Eu acho que a população não indígena tem muito a aprender, tendo em vista até que essa história foi desconhecida, foi contada pelos colonizadores, foi mostrada nos livros de história de uma maneira completamente deturpada, estereotipada, né? De uma maneira evolucionista, etnocêntrica. Ela trouxe assim um universo indígena completamente onde colocava os indígenas como selvagens, né? Passou uma imagem do indígena como os indígenas do passado, não os indígenas do presente, que continuam lutando pelos seus direitos. Os seus direitos
esses direitos que os indígenas lutam hoje, não apenas para eles, mas em sim pensando inclusive nessa manutenção de território para o próprio povo brasileiro, né? O próprio povo brasileiro tem muito a ganhar com essa luta indígena. Me causa estranheza, muitas vezes, é o próprio povo brasileiro desconhecer essa luta e trazer esse apoio para a população indígena. Seria de bom grado, né, essa luta e esse confronto de ideias da população não indígena com a indígena, para que alimentasse, inclusive, essa esperança de construir um novo mundo, uma nova maneira de viver e de enxergar, né? De coexistência, inclusive, entre as diferenças que se compõem na formação do que somos, né? Dos brasileiros que somos. Somos índios, negros, brancos, amarelos, europeus, enfim. Nós somos uma grande mistura, uma grande mestiçagem de raças, partindo daquelas que já estavam no Brasil quando os colonizadores chegaram. Preciso fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse importante debate. Até já.